Alô, torcedor! Mais um vídeo aqui do nosso canal conversando sobre futebol. E hoje vamos trazer aqui uns assuntos interessantes que seria notícias assustadoras, mas verdadeiras. Isso mesmo. Vou falar daqui a pouquinho. E na sequência nós vamos falar de 4 grandes clubes do Brasil antes e depois de quê? De rebaixamentos para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E também vamos falar de mais outros 5 clubes que foram isoladamente campeões brasileiros e contar também um pouco dessa história do antes do título e depois do título. Então vamos lá, sem perder tempo. Então, pessoal, lá vem a primeira notícia. O Flamengo foi rebaixado no Campeonato Estadual de 2005. Isso mesmo. Se você não lembra, eu vou contar agora. Em uma campanha de 14 jogos, o Flamengo fez apenas 7 pontos e foi rebaixado para a segunda divisão do estadual. Então, o Flamengo Esporte Clube, da capital Teresina, estado do Piauí, com os seus quase 70 anos de existência, fundado em 1937, 2005, foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Piauiense em 2005. No mesmo ano de 2005, disputou a segunda divisão com outros 5 adversários e, mesmo não tendo conquistado o título, garantiu o retorno para o ano seguinte, 2006. E olha que em 2007 o Flamengo foi rebaixado novamente, não jogou em 2008 no Campeonato Piauiense e em 2009, com o aumento de clubes de 8 para 12 clubes, ele foi campeão piauiense pela última vez. Então, desde então, o Flamengo lá da capital Teresina está distante de suas conquistas. E como 2027 será o ano dos seus 90 anos, o Flamengo está numa situação complicada, porque está disputando a segunda divisão piauiense desde 23, 24, 25. Esse ano não conseguiu voltar para a principal divisão. Ano que vem está disputando também a segunda divisão para ver se consegue, no ano dos seus 90 anos, voltar para a primeira divisão do Campeonato Piauiense. Então, foi assustador falar do Flamengo rebaixado no Campeonato Estadual, mas aí estão as informações verdadeiras. Mais outra notícia diferente, assustadora. Pois é, o Zico fez 13 gols no Campeonato Pernambucano. Isso entre 1986 e 1987. Isso mesmo, pessoal. O nome verdadeiro dele era Jair Teodoro dos Santos, natural de Curitiba, Paraná. Nós estamos falando de um outro Zico que jogou, sim, no Sport Recife entre 1986 e 1992. Participou, inclusive, daquela campanha do título brasileiro do esporte de 87, já conquistado em 1988. E nessa campanha, desse Campeonato Brasileiro de 87, ele também fez 2 gols no Campeonato Brasileiro. Então é verdade, Zico fez gol no Campeonato Pernambucano, lá nos anos 80. A terceira notícia assustadora, realmente, ela é, para os dias de hoje, uma coisa absurda. Então, olha só, para 2026 a CBF alterou o calendário e já determinou que o Campeonato Brasileiro vai começar em janeiro e vai terminar lá, final de novembro, virado para dezembro. Então nós vamos ter, em termos de meses, o campeonato mais longo, o Campeonato Brasileiro mais longo da história. E o que aconteceu com os estaduais? Vão ficar mais curtos ainda, vão ser disputados entre janeiro, fevereiro e março de 2026. Então, nós já temos a concepção dos pontos corridos. E pela primeira vez vai ser disputado ao longo de todo o ano, entre janeiro e dezembro. Pois então, a notícia assustadora aconteceu nos anos 70. O Campeonato Paulista, naquela época, era disputado por 20 clubes. E eles jogavam 19 rodadas por um turno, 19 pelo outro turno, e ainda tinha semifinais, quartas de finais, às vezes tinha um terceiro turno, que era uma fase final com mais 10 participantes, com mais 6, 7, 8 jogos. Então, naquela época, os campeonatos estaduais eram muito mais
ocupavam muito mais o calendário do que o Campeonato Brasileiro. Na verdade, eles concorriam, porque o Campeonato Brasileiro às vezes era disputado no primeiro semestre, às vezes era disputado para a parte final do ano. E o que aconteceu exatamente em 1978, Campeonato Paulista de 78, conquistado pelo Santos, lá os meninos da Vila que conquistaram esse título estadual do Clube Santista. Então, vamos lá, vamos explicar isso aí direitinho. Para explicar um Campeonato Paulista que durou 10 meses, que vai ser o que vai durar o Brasileiro de 2026, a gente precisa ir até 1977. Então, o corintiano lembra lá daquele dia 13 de outubro de 77 que o Corinthians foi campeão paulista depois de 22, 23 anos, lá gol do Basílio lá contra a Ponte Preta. Pois então, quando terminou o Paulista de 77, veio o Brasileiro de 77, que só foi terminar em março de 78, com aquela decisão lá no Mineirão, Atlético Mineiro e São Paulo. São Paulo foi campeão lá nos pênaltis contra o Galo Mineiro. Então, terminando o Brasileiro de 77 em março de 78, foi disputado o Campeonato Brasileiro de 78. Então, olha só, gente, o Paulista de 78 ele iria acontecer depois de 2 campeonatos brasileiros, de 77 e 78. Esse 78 terminaria em agosto. A decisão Guarani-Palmeiras, título conquistado pelo Guarani, e isso nós já estávamos em agosto de 1978. Pois bem, aí que veio o Campeonato Paulista de 78, em agosto de 78. O calendário era completamente diferente. E os 20 clubes jogaram 19 rodadas, fizeram quartas de final, semifinal e decisão de um turno, repetiram isso no segundo turno e ainda tivemos uma fase final, que também teve semifinal, e a decisão do campeonato. E sabe quando isso aconteceu? Em junho de 79. Olha só, o Campeonato de 78, o Paulista, começou em 20 de agosto para terminar no dia 27 de junho de 79. E o Santos foi o campeão. Então, é verdadeira essa notícia. O campeonato estadual com 20 clubes disputando durante 10 meses, virando de um ano para o outro. E aí ainda complicou mais ainda para a gente finalizar aqui o que estava acontecendo no calendário, foi que o Brasileiro de 79 aconteceu depois do Campeonato Paulista. Mas já tinha começado o Campeonato Paulista em 79. Por isso que em 79, somente Guarani e Palmeiras disputaram o Brasileirão, que já entraram lá na fase final, que eram quadrangulares, e aí depois tiveram as semifinais lá, que o Palmeiras ficou no meio do caminho enquanto o Internacional. E o Campeonato Paulista de 79 foi terminar em fevereiro de 1980. E sabe quantas partidas Santos e São Paulo, que foram os finalistas, tiveram que disputar? Anota aí, o Santos jogou 56 partidas no Campeonato Paulista de 78. E o São Paulo jogando 52 jogos. Um campeonato que durou 10 meses, mais precisamente, e 8 dias. Então, mais uma notícia assustadora, mas verdadeira. É isso aí. E partindo agora para o antes e o depois de 4 grandes clubes brasileiros, nós vamos falar do rebaixamento para a segunda divisão apenas uma vez, tá? Tem clubes que já foram rebaixados mais de uma vez. Então nós selecionamos 4 clubes, grandes clubes, que desceram uma vez. O Atlético Mineiro em 2006, o Corinthians em 2008, 2017 o Internacional de Porto Alegre e 2024 o Santos. Então vamos falar o antes e depois desses clubes? Pois bem, o Atlético Mineiro completaria o seu centenário em 2008 e em 2006 foi parar na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Foi complicado pra caramba lá para a torcida do Galo, mas o Atlético conquistou esse título da segunda divisão e em 2008 pôde comemorar o seu centenário na principal divisão do Brasileiro. Mas o que o Atlético já tinha feito antes? O Atlético tinha sido campeão brasileiro em 71, vice em 77 quando perdeu nos pênaltis para o São Paulo e vice em 99 quando perdeu para o Corinthians. Em termos de campeonato mineiro, o Atlético tinha um total de 38 conquistas de campeonato mineiro. Então, essas eram as conquistas, as principais campanhas do Atlético Mineiro antes do rebaixamento em 2006.
A partir de 2006, a coisa muda de figura. Então, o Atlético conquista 2 Copas do Brasil, a de 2014 e a de 2021, conquista o Brasileiro de 21, conquista a Supercopa de 22 e conquista o seu principal título, que foi a Taça Libertadores de 2013. Então, eu acho que depois do sofrimento de um rebaixamento em 2006, o Atlético conquistou títulos mais importantes na sua história do que antes desse rebaixamento. Então, história aí antes e depois do Atlético Mineiro, do rebaixamento de 2006. O segundo clube que vamos falar de rebaixamento, uma única vez, o Corinthians. E uma coisa ficou parecida com o do Atlético, porque o centenário do Corinthians era em 2010 e o Corinthians foi rebaixado em 2008. Então ele teve 2008 para voltar e passar o centenário na primeira divisão. E conseguiu. Conquistou a segunda divisão de 2008 e já voltou em 2009. E o que o Corinthians tinha antes, né, de 2008? O Corinthians já tinha o Mundial da FIFA de 2000, aquele primeiro formato que a FIFA fez, com sedes em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Corinthians ganhou o título sobre o Vasco. O Corinthians tinha 4 campeonatos brasileiros, lá 90, 95, 98 e 99, bicampeonato. O Corinthians também tinha 2 Copas do Brasil, a de 95 e 2002, e tinha 5 torneios de São Paulo. É claro, o torneio de São Paulo não valeria para Atlético, Cruzeiro, Grêmio Internacional, mas eram títulos importantes naquela época, anos 50 e anos 60 para o Corinthians. Então, depois que o Corinthians voltou da segunda divisão em 2009, o Corinthians foi campeão brasileiro em 2011, em 2015 e 2017. E foi campeão do mundo em 2012, porque em 2011 também conquistou a Taça Libertadores. Então, Corinthians, títulos importantes depois de um rebaixamento, né? Aquela sensação de frustração do torcedor de um time cair para a segunda divisão nacional. E, em termos de campeonatos estaduais, o Corinthians tinha 25 campeonatos estaduais e atualmente tem 31 campeonatos paulistas. Então, também, apesar de grandes conquistas de brasileiro, Copa do Brasil e São Paulo e o Mundial de 2000, o Corinthians também conquistou depois, né, do rebaixamento, títulos brasileiros, Libertadores e Mundial novamente. Então, foi uma coisa melhor, né, mais positiva. E já vamos agora para o terceiro clube dessa lista. Falando lá do Colorado de Porto Alegre, Internacional. Pois é, Internacional acontece diferente, porque ele foi rebaixado em 2017, é bem recente. E todas as grandes conquistas do Internacional foi anterior a isso. Em 2017, o Inter tinha 43 campeonatos gaúchos. De lá para cá, um heptacampeonato do Grêmio, que por pouco não chegou aí um octacampeonato igualando ao Inter. Os brasileiros já tinham conquistado lá em 75, 76, 79, já tinham conquistado a Copa do Brasil em 92, já tinha sido campeão da Libertadores 2 vezes, em 2006 e 2010, ganhou 2 Recopas em 2006 e 2011, ganhou uma Copa Sul-Americana e o Mundial da FIFA lá de 2006. Então, todas as grandes conquistas do Inter foram anterior ao rebaixamento de 2017. E o Inter, em 2017, já tinha comemorado seu centenário em 2009. Então, a história do Inter já é bem diferente aí, como vai ser a do Santos, que a gente fala já já. O Santos foi o último time grande, dos 12 maiores, que caiu para a segunda divisão de 2024, né? E conquistou o título e já voltou agora em 2025. Está aí na beiradinha aí, nessas últimas rodadas de agora, mas a gente imagina que ele vai continuar na primeira divisão. E é óbvio que toda a história do Santos foi anterior a esse rebaixamento. Então, lá nos anos 50 e 60, 5 Taças Brasil, 5 torneios de São Paulo, 2 Libertadores, 2 Mundiais Interclubes da época, o Campeonato Brasileiro de 2002 e 2004, ganhou a Copa do Brasil de 2010. Ainda nos anos 60, teve um Roberto Gomes Pedrosa de 68, que depois se equiparou aí a Campeonato Brasileiro, e também a Taça Libertadores de 2011 e a Recopa de 2012. Então, todas as grandes conquistas do Santos anterior ao rebaixamento de 2024. E o seu centenário aconteceu lá em 2012. Né? Então,
essa é a história do Santos, que tem só um rebaixamento. Como a do Inter, os dois com mais conquistas anteriores aos rebaixamentos, e o caso de Atlético Mineiro e Corinthians, que tiveram títulos mais significativos após aquele ano do rebaixamento. E para ficar aqui, por que usamos esse critério? É porque no caso de outros clubes aconteceram mais rebaixamentos. Então, por exemplo, o caso do Fluminense, ele foi rebaixado uma vez só para a segunda divisão, mas ele foi para a terceira, então ele chegou numa situação mais crítica. O Cruzeiro ficou 3 anos na segunda divisão. O Palmeiras foi rebaixado 2 vezes, lá em 92 e 2012. E também Grêmio, Vasco, Botafogo já foram rebaixados mais de uma vez. Inclusive ficaram mais de uma vez, né, anos seguidos, que foi o caso do Vasco e o caso do Cruzeiro na segunda divisão. Então, isso aí, oportunamente, vamos contar um pouco dessa história também, para falar um pouco desse antes e depois do rebaixamento na primeira divisão do Brasileiro. É isso aí, galera. Seguindo com essa história do antes e depois, agora de títulos. Os 12 maiores clubes do Brasil já conquistaram aí dezenas de títulos nacionais, se a gente for somar uns com os outros. Mas 5 clubes saíram desse ciclo, que foi o Guarani em 78, o Curitiba em 85, o Sport em 87, tivemos o Bahia em 88 e o Atlético Paranaense em 2001. Então, 2 clubes aí do Nordeste, Sport e Bahia, 2 clubes de Curitiba e Atlético Paranaense, e um clube do interior, o único até hoje, no caso o Guarani. É óbvio que se a gente considerar o Santos como interior, né, o Santos foi campeão brasileiro em 2002 e 2004. Então entraria aí o ineditismo do Guarani, depois o Santos foi campeão brasileiro em 2002 e 2004. Então, vamos falar um pouco do antes e depois desses 5 clubes também importantes no cenário do futebol brasileiro. 1978, o Guarani de Campinas começa o campeonato apenas como um participante e lá na sua fase final começa a eliminar Sport, Vasco e conquistar o título sobre o Palmeiras. Era, na verdade, a primeira grande conquista do Guarani de Campinas. Ele conquistaria em 81 a Taça de Prata, que equivalia à segunda divisão, e depois, agora recentemente, em 2018, conquistou a Série A2 do Campeonato Paulista. Então, o Guarani foi praticamente seu grande primeiro título, mais importante, seguido da conquista da segunda divisão e do Campeonato Paulista. De lá para cá, o Guarani disputou a primeira divisão do Brasileiro por 28 vezes, a segunda divisão por 18 vezes, e esse ano, né, que esteve na terceira divisão, por 7 vezes, né, garantido também para o próximo ano. Então, essa história aí do antes e depois do Guarani de Campinas. E na sequência cronológica, em 85, o Curitiba fazia parte da primeira divisão, que tinha 16 clubes, e surpreendentemente passou lá pela semifinal contra o Atlético Mineiro e decidiu o Campeonato Brasileiro com o Bangu, e foi campeão nos pênaltis no jogo disputado no Maracanã. Então, nessa época, em 1985, o Curitiba já detinha, em termos de Campeonato Paranaense, 27 títulos. E hoje, em 2025, já chegou a 39 títulos. O Curitiba, depois do título, também conquistou 2 vezes a segunda divisão do Brasileiro. Foi campeão em 2007 e campeão em 2010. E esse ano, agora, em 2025, está aí liderando o campeonato aí com outros clubes. Faltam apenas 3 rodadas. Então está quase certo que o Curitiba consegue retornar para a primeira divisão do Brasileiro. E o título pode ser aí conseguido nessas últimas rodadas. Então, desde 85 para cá, disputou a primeira divisão por 27 vezes, 27 edições, e na segunda divisão, esse ano, está disputando pela 13ª vez, desde lá de 85. O anterior a isso também disputou 2 vezes lá em 81 e 83. Então, o Curitiba aí, pós-título brasileiro, da primeira divisão de 85, conquistou a segunda divisão 2 vezes, pode conquistar agora em 2025, e estaduais também, já tem aí quase 40 títulos paranaenses. Então, um período mais positivo depois da conquista do Brasileiro de 85. Na sequência do antes e depois de um título nacional,
chegamos a 1987 e seguindo a oficialidade da CBF, do cumprimento de regulamento e tantas outras coisas que já surgiram aí como alegações desde então, né? Vai se completar aí, já tem 38 anos isso. O Sport foi campeão brasileiro de 87. Né? Aqui não vamos fazer nenhum parênteses em relação ao Flamengo, mas o Sport foi campeão brasileiro de 87. E o campeonato de 87 foi disputado por 31 clubes. O América do Rio foi suspenso e ele estaria nesse segundo módulo. E 2 módulos de 16 que no final tinham um cruzamento. Então viria Flamengo Internacional de um lado, Sport e Guarani do outro, para aquele quadrangular final, que segundo a CBF, segundo o regulamento, foi cumprido. Então, Sport e Guarani venceram por WO Flamengo Internacional naqueles confrontos, e o Sport foi campeão brasileiro de 87, já no ano de 88. Então, o que o Sport tinha até esse título nacional de 87? Tinha 24 campeonatos pernambucanos. Atualmente, em 2025, tem 45 títulos pernambucanos. Em termos de participações nas divisões do brasileiro, o Sport participou da primeira divisão desde 87 por 25 vezes e na segunda divisão jogou por 13 vezes na segunda divisão nacional. Nunca disputou a terceira divisão. Em termos de título, o Sport conquistou a segunda divisão de 90, conquistou a Copa do Brasil de 2008 e também conquistou a Copa do Nordeste de 2014. Então, depois do título nacional de 87, teve aí pelo menos 3 conquistas importantes, conquistas essas interestaduais, conquistas nacionais. Então, história do Sport, campeão brasileiro de 87. E na sequência, 88, mais um time do Nordeste surpreende do Campeonato Brasileiro. E o Bahia, que tinha lá em 1959 a primeira Taça Brasil, tinha sido campeão nacional. Então o Bahia conquistava seu Campeonato Brasileiro de 88 numa decisão sensacional contra o Internacional de Porto Alegre, depois de ter passado nas semifinais contra o Fluminense. Então o que o Bahia tinha antes desse título de 88? O Bahia tinha 37 campeonatos baianos e atualmente tem 51 campeonatos baianos. Em termos de participação, pela terceira divisão nacional ficou lá 2 anos seguidos, nos anos 2006, 2007. Na segunda divisão disputou ela alternadamente por 10 temporadas e na primeira divisão, desde 88, o Bahia está completando esse ano de 2025 sua 25ª participação pós 88. Então, o Bahia também conquistou outros títulos interessantes, importantes, após o título de 1988. Nunca conquistou a segunda divisão, mas a primeira ficou garantida lá. E finalizando esse 5º clube que isoladamente ganhou o Campeonato Brasileiro, tirando os grandes do Brasil, o Atlético Paranaense conquistou o Campeonato Brasileiro em 2001, uma decisão contra o São Caetano. Passou nas semifinais, coincidentemente aí do Bahia, pelo Fluminense nas semifinais. Então, o Atlético Paranaense já tinha conquistado a segunda divisão nacional em 95. Em termos de Campeonato Paranaense, tinha 16 campeonatos estaduais, atualmente está com 26 campeonatos estaduais, e fora isso conquistou a Copa do Brasil de 2019, conquistou a Sul-Americana de 2019 e 2021 e conquistou a Recopa de 2020, né, em função do título da Sul-Americana de 2019. E em termos de participações, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro foram 22 participações, né, de 2001 para cá, são praticamente aí 25 edições, né, incluindo esse ano de 2025, e também tinha disputado a segunda divisão nacional por 5 vezes lá anteriormente e mais outra em 2012. Então, essa é a história do Atlético Paranaense, do Bahia, do Sport, do Coritiba e do Guarani. 5 campeões nacionais, fora os 12 grandes do país. Então, antes e depois desses títulos isolados e antes e depois daqueles 4 grandes rebaixados no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Então, galera, é isso aí.
Mais um vídeo trazendo essas curiosidades lá das notícias assustadoras do que aconteceu depois de um rebaixamento para a segunda divisão e esses clubes que ganharam um título nacional, mas que está lá na sua história, e também o que tinham feito anteriormente e o que conquistaram posteriormente. Então você aí, torcedor, estamos chegando no final do ano. Agora em novembro vamos fazer mais um outro vídeo sobre um clube. Nós vamos lá fazer a visita de um clube aqui do interior do estado do Rio, que vai completar o 50º, contar a sua história. Vamos fechar o ano aí com os campeões da primeira e segunda divisão do Brasileiro. Copa do Brasil já em dezembro. E olha só, no dia 5 de dezembro tem o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. E para o fim do ano, em dezembro, nós vamos ter algumas surpresas. Nós vamos incrementar aqui os nossos vídeos. Porque essa semana agora, até o dia 15 de novembro, são os últimos jogos e rodadas ainda das eliminatórias aí em vários continentes, para a gente ter todas as seleções classificadas para a Copa de 2026. Então, em dezembro, nós vamos acompanhar o sorteio, trazer aqui como é que vão ser os grupos, como é que vão ser os jogos das principais seleções mundiais. E um detalhe, em 2022 eu fiz de forma experimental 14, 15 vídeos curtinhos de 1 minuto e meio para a Copa do Catar, que foi disputada entre ali novembro e dezembro de 2022. Então está completando 3 anos e eu vou trazer para vocês esses pequenos vídeos que ficaram disponíveis no TikTok e para vocês verem, né, como é que eu estava contando a história das Copas nesses pequenos vídeos após os resultados, após os Jogos do Brasil. Então nós vamos fazer uma retrospectiva aí desses vídeos, trazendo a partir do mês de dezembro. E a partir de janeiro até junho, vão ser 22 semanas para o início da Copa. E coincide com as 22 Copas do Mundo que já foram disputadas. Então, a ideia é toda semana a gente contar a história de cada Copa do Mundo e já chegarmos lá em junho de 2026 bem afiados com histórias dos jogadores, das seleções, das campeões, de tudo que aconteceu em 96 anos de Copa do Mundo. Lembrando que 2030 é o centenário da Copa do Mundo. Então, aguarde aí mais um vídeo em novembro e em dezembro a gente vai fazer vídeos semanais até a Copa de 2026. É isso aí, torcedor. Não esqueça de fazer sua inscrição, de comentar o vídeo com os seus colegas, pessoal do futebol. Dê seu like, né? Participe aí do canal. E aquele abraço, torcedor. Até aí o próximo vídeo.